Minha saudação a você que está sempre conosco no endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra, Paulo Roberto Maciel Maciel. Somente escrever Paulo Roberto Maciel Maciel, chega lá aos meus endereços digitais. Tem também o facebook.com/barra Paulo Maciel da Rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu estou fazendo a locução do texto da Igreja Católica A Esperança Não Decepciona, baseado na carta aos Romanos para o mês da Bíblia, setembro de 2025. Vou passar agora a sétima parte da minha gravação aqui nos vídeos. Jesus Cristo liberta o fiel deste corpo de morte. Romanos 7, versículos do 13 ao 25. Paulo retoma o argumento anterior a fim de recordar que a lei é intrinsecamente boa, mas que o pecado se serviu dela para produzir a morte do ser humano. Assim, ele conclui que, por meio do preceito, o pecado mostrou-se extremamente pecaminoso. Versículo 13. A malícia do coração humano, o pecado, é capaz até mesmo de reverter algo bom e espiritual, como a lei de Deus, em morte. O mal a ser suplantado é, portanto, o pecado, mas não era essa a tarefa do regime da lei. Ao dizer que a lei é espiritual, Paulo está afirmando que ela possui origem e autoridade divinas, versículo 14a. Por isso mesmo, somente quem possui a graça do Espírito, isto é, o batizado, pode, de fato, a ela assentir com a mente e realizá-la em seus membros. Quem ainda se encontra sob o domínio da lei por causa dela, descobre sua natureza carnal e, por conseguinte, sua situação de vendido ao pecado. Versículo 14b. A sujeição ao pecado se manifesta à consciência mediante a discrepância entre o querer o bem e o fazer o mal. Não faço o bem que quero, mas o mal que detesto. Versículo 15. O fato de existir um conflito tão sério no homem demonstra que ele reconhece a bondade da lei. Versículo 16. A frase já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, versículo 17, não é uma desculpa para se fugir da própria responsabilidade, mas o reconhecimento de que o pecado habitando na pessoa usurpa o domínio sobre ela. O tema da habitação é então apresentado de forma negativa em relação ao bem, que é o oposto do pecado, versículo 18. Nesse versículo, assim como em outras partes do texto, a palavra carne não alude simplesmente ao corpo físico, mas à totalidade da natureza humana decaída. O essencial é repetido na carta, no capítulo 7, versículos de 19 a 20. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Paulo conclui a apresentação do homem que se encontra sob a lei, jogando exatamente com o sentido da palavra lei, versículos de 21 a 24. Ora, ele a utiliza de maneira positiva em alusão à lei de Deus, ou à lei de minha mente, versículos 22, 23 e 25. Ora, ele a emprega de maneira negativa, em referência a outra lei, ou a lei do pecado que está nos meus membros, versículos 21, 23 e 25. O conflito gerado pelo som de vozes tão discordantes, que ressoam simultaneamente aos mesmos ouvidos, eclode em um grito por socorro. Infeliz que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? Versículo 24. A resposta vem na forma de uma ação de graça a Deus
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25, que liberta do pecado e da morte aqueles que lhe pertencem. Em síntese, nos capítulos 6 e 7 da Carta aos Romanos, São Paulo apóstolo ensina a todos nós que fomos batizados na morte de Cristo e que, portanto, estamos mortos para o pecado, de modo que não podemos mais aceitar o domínio deste sobre nós. Por causa de Cristo, alcançamos uma novidade na vida, que é a participação em sua ressurreição. E assim, livres do pecado, devemos viver na perspectiva do serviço que, por obediência a Deus, nos conduz à santidade e à vida eterna, de acordo com o capítulo 6, versículos do 1 ao 23. A libertação do antigo regime da lei, assegurada pela morte de Cristo, não nega, porém, o fato de que a lei é boa, santa e espiritual. Mas o querer humano e a razão natural não seriam capazes por si mesmos de assegurar a observância da lei no coração do ser humano carnal e pecador. Por isso a lei fez abundar o pecado que conduz à morte. A nossa única esperança repousa, portanto, em Deus, que através de Jesus Cristo nos liberta deste corpo de morte. Capítulo 7, versículos do 1 ao 25. Prepara-se assim o caminho para o tema do capítulo 8, a vida do batizado no Espírito. A esperança cristã a partir da presença do Espírito e do amor de Deus. Romanos capítulo 8. No desenvolvimento da Epístola aos Romanos, o capítulo 8 se encontra na terceira seção. Romanos 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 39, de sua primeira grande parte. Romanos, capítulo 1, versículo 16, até o 11, capítulo 11, versículo 36. Esta sessão é marcada por temas e termos importantes. Vida, viver, respectivamente, 10 e 12 vezes. Graça, 10 vezes. Pecado, 30 vezes. Espírito, 21 vezes. A oposição entre primeiro Adão e Cristo, desenvolvida em Romanos capítulo 5, versículos do 12 ao 21, leva a uma reflexão sobre o ser humano e sua vida em Cristo, assinalada pelo batismo, Romanos 6. Vida que, todavia, ao mesmo tempo, transcorre no paradoxo entre as tendências naturais e pecaminosas de um lado e os apelos da graça de outro. Capítulo 7. No capítulo 8, é relatado em que consiste a vida do cristão, justificado pela fé, participante da morte e ressurreição de Jesus. Sua característica é a inabitação do Espírito Santo. O Espírito lhe dá a força íntima para que possa corresponder ao ideal do ser humano segundo Deus. Ser imagem de Deus, pois reveste todo o seu ser e o seu agir. Em todo este capítulo, Paulo não fala propriamente do esforço humano, de como o cristão deve corresponder aos grandes dons divinos que recebe, mas apresenta unicamente o plano divino sob a perspectiva exclusiva de Deus. Por isso, faltam nele exortações e admoestações. Implicitamente, porém, a apresentação do desígnio de Deus para o cristão serve como ponto de partida para uma avaliação da sua própria vida e de seu comportamento. O dom do Espírito, promessa presente no Antigo Testamento, é dado ao cristão, à igreja, em virtude da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento ele é a força divina que cria, renova e capacita o ser humano, ele é, a partir da revelação de Jesus Cristo, pessoa divina que faz do ser humano uma nova criatura, que o renova a partir de dentro e o capacita a realizar em sua vida o Evangelho de Jesus. O Espírito age dentro da história humana e de cada fiel.
não anula as vicissitudes cotidianas, sofrimentos, contrariedades, morte, mas já está presente como primícia. Capítulo 8, versículo 23, como início da plenitude que ocorrerá na vida eterna. Por isso, no plano de Deus, a vida cristã é vivida sob o influxo do Espírito, como sinal da esperança e penhor da vida eterna. O capítulo 8 do texto de São Paulo trata deste tema da vida marcada pelo Espírito sob diversas luzes, de modo que o pensamento do apóstolo se desenvolve passando por vários aspectos que se entrelaçam e em que um conduz ao outro no decorrer dos versículos. Tudo culmina em uma espécie de hino ao amor de Deus em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos do 31 ao 39, que fecha não só esta exposição, mas também toda a terceira seção da primeira parte da carta. Embora estes últimos versículos não mencionem o Espírito, eles se colocam bem neste contexto, pois de modo enfático respondem com a pergunta retórica: quem condenará? Capítulo 8, versículo 34, ao que o apóstolo mencionara no início. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8, versículo 1. O cristão, justificado pela fé, batizado, tendo recebido o Espírito, não vive mais sob nenhuma condenação, mas é liberto em Cristo e vencedor sobre todas as adversidades. Estas, em contrapartida, lhe preparam a glória final, conforme capítulo 8, versículo 18. O Espírito nos liberta do pecado e da morte. Capítulo 8, versículos do 1 ao 13. A primeira parte do texto desenvolve o tema da existência cristã no Espírito e não mais sob a influência da carne. O versículo 1 inicia a exposição respondendo à pergunta feita em Romanos capítulo 7, versículo 24. Quem me libertará deste corpo de morte? A resposta é: Cristo nos salvou e pelo Espírito nos possibilita viver a nova vida. Capítulo 8, versículos do 1 ao 4. A situação do ser humano dividido em si mesmo é superada pela obra salvífica de Jesus. Foi superada a antiga situação, a condição de estar sob a lei do pecado. Capítulo 8, versículo 2. O cristão, mesmo se constantemente sob a tensão de movimentos contrários ao Espírito, já foi liberto e está, embora inicialmente, em uma nova dimensão da vida que aponta para a libertação e a se completar plenamente no futuro escatológico, no fim dos tempos. Esta nova situação é devida a Cristo, que, assumindo plenamente a natureza humana, participou da condição humana, a carne, isto é, a natureza humana frágil, sujeita ao sofrimento, à morte, às vicissitudes da história. Mas não participou do pecado, ao contrário, morrendo, libertou a humanidade do pecado. Agora, no tempo marcado pela encarnação de Cristo, e que culmina em sua ressurreição, o pecado e a morte foram vencidos, e a lei mosaica cede lugar ao Evangelho como sua mais plena realização. Em Cristo foram destruídas a pecaminosidade humana, a fraqueza da natureza, a morte física, e isto pelo dom do Espírito, que dá um novo status moral e a vida mesma do ressuscitado. Como consequência, o cristão recebe a possibilidade de viver não mais sob o domínio do pecado, mas a partir de seu interior liberto por Cristo, viver não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, versículos 3 e 4. A partir de Cristo, portanto, há para o cristão dois modos de ser. A vida segundo a carne mostra que o ser humano não se submete a Deus, afasta-se dele, revolta-se contra ele,
vive segundo suas tendências e instintos, ligado ao mundo atual e aos próprios desejos, isso o leva à morte espiritual. Quem vive a partir de dentro da ação de Deus nele, ao contrário, tem os frutos da vida de Deus em si e, com isso, a paz pela união com Deus. Estar no Espírito é viver impulsionado por Ele, é viver a vida nova recebida no batismo. Pelo batismo, fomos sepultados juntamente com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Capítulo 6, versículo 4 de Romanos. O Espírito não impulsiona o agir do cristão simplesmente a partir de fora, mas habita em seu interior, está permanentemente nele, influenciando seus pensamentos, sentimentos, decisões. Cabe ao cristão estar aberto a esta influência divina. Ter o Espírito em si, o Espírito que Cristo nos trouxe com sua vida, morte e ressurreição, faz do ser humano um cristão, alguém que pertence a Cristo. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Capítulo 8, versículo 9. Como consequência, o corpo, o homem natural que não está sob o influxo do Espírito, não tem em si a vida divina, ele é o contrário daquele que vive segundo o Espírito. Todos devem morrer devido ao pecado que introduziu a morte no mundo, mas quem vive segundo o Espírito, que é vida, tem em si o germe da ressurreição. Por estar ligado a Cristo, participará da ressurreição de Cristo. Concluindo seu ensinamento sobre os dois modos de viver, Paulo implicitamente exorta o cristão a, pela abertura do Espírito, eliminar a vida segundo o modo natural de pensar e agir. Diante do que Cristo realizou, cabe ao fiel escolher entre um e outro caminho, a carne, corpo, ou o Espírito. Como o antigo povo de Israel, o fiel deve se decidir e escolhe, pois, a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Para o ser humano viver a partir do Espírito Santo, é assim, abrir-se à esperança máxima, à vida feliz na Trindade, como plenitude das expectativas desta vida mortal e das relações humanas fundadas no amor humano, purificado e ressignificado pela cruz de Cristo. O cristão, filho de Deus, destinado à glória e à expectativa do cosmo e da humanidade. O cristão é filho. Romanos 8, o capítulo, e versículos de 14 a 17. Tendo traçado as duas formas de viver e mostrado como já ocorreu a libertação do pecado, Paulo passa a explicar que, pelo Espírito, os cristãos são filhos de Deus, destinados à glória. Com eles, a natureza participa da mesma expectativa. O Espírito Santo confere a adoção filial, Romanos 8, versículo 15, que significa? O termo grego uiotesia é oriundo do mundo jurídico greco-romano e indica a adoção legal de alguém, concedendo-lhe plenos direitos, inclusive o direito de herança. O cenário, quanto ao sentido do termo, todavia, não é greco-romano, mas bíblico, enquanto no Antigo Testamento, Israel, em alguns personagens de destaque, são por vezes chamados de filho em sentido metafórico em relação a Deus. Paulo mostra que pela filiação adotiva se estabelece uma nova relação com Deus, uma relação de confiança e proximidade, na qual todo temor é superado. Uma relação também de intimidade pela qual o fiel pode se dirigir a Deus como Abá, Pai. Romanos 8, versículo 15.
Embora na época de Jesus o termo Abá tenha tido seu uso generalizado originariamente, provinha do uso infantil. E, por isso, sempre conservou a conotação do afeto familiar. A base para o cristão se dirigir assim a Deus é a própria pessoa de Jesus. Ele se designou filho e ensinou seus discípulos a chamarem a Deus de Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Pela fé e pelo batismo, o cristão é realmente filho. Ele se torna, por dom de Deus, aquilo que Jesus, o Filho único, é por sua natureza própria. A filiação é, assim, uma graça realizada pelo Espírito que configura o cristão a Jesus. Pelo Espírito, ele, que se tornou filho, é progressivamente assemelhado a Jesus, Filho de Deus por excelência. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A filiação é uma graça que atinge o mais profundo do ser humano, a sua consciência. O próprio Espírito se une ao nosso espírito e que lhe dá certeza da proximidade para com Deus. Romanos 8, versículo 16. Em segundo lugar, pela filiação, o cristão recebe o direito à herança, isto é, a participação nas promessas divinas, já na vida terrena e plenamente no futuro escatológico. Recebe a herança da glória na vida eterna com a Santíssima Trindade. Romanos 8, versículo 17. Sendo filho cristão, tem a mesma destinação do filho, pois vive a vida de Cristo com seu sofrimento, que foi caminho para a glória, conteúdo último da esperança cristã. Se resistimos com ele, também com ele reinaremos. Toda a existência cristã, portanto, deve ser vivida a partir do Espírito e segundo o Espírito. Não se trata, porém, de pura passividade. O Espírito influencia, o agir humano impulsiona-o, e cabe ao cristão deixar-se conduzir por ele, em uma vida segundo seus ditames, servindo a Deus e renunciando ao impulso ou aos impulsos da carne. A expectativa do cosmo e nossa. O Espírito Santo em nós não elimina os limites de nossa existência e do mundo em que vivemos. O ser humano é parte da criação de Deus e com ele ela também está ainda sob as vicissitudes da história rumo à meta final. Só então nós, com todos os seres criados, usufruiremos da plenitude da vida. Temos as primícias do Espírito, Romanos 8, versículo 23. E isso acarreta consequências não só para cada um individualmente, mas para a humanidade como um todo e para toda a criação. A plenitude da vida ocorrerá só no futuro escatológico, mas já se inicia agora, embora num caminho paulatino, até chegar ao seu desabrochar total. A plenitude final é algo tão grande, inimaginável, como está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que qualquer sofrimento atual é pequeno diante da grandeza da glória que Deus nos prepara. Essa glória se revelará em nós, tocar-nos-á íntima e totalmente. Nossa vida, nosso ser serão transformados. Vivemos atualmente em meio às tensões de nossa existência, mas a esperança nos mantém seguros. Deus levará à consumação a obra que ele iniciou. A glória futura superará infinitamente todas as tribulações desta vida. Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Não só a humanidade vive em meio a paradoxos, também a criação também vive em meio a paradoxos. Também a criação está atualmente em um estado decaído. O pecado humano introduziu também no universo a desordem. Romanos 8, versículo 20. Maldito o solo. Gênesis 3, versículo 17. É consequência da falta dos primeiros pais.
Se a natureza sofre as consequências da queda do homem, Paulo conclui que também ela será inserida por vontade divina na glorificação da humanidade. A glorificação da criação caminha junto com a glorificação do ser humano. É nesse sentido que a natureza está em expectativa, aguardando a realização total do desígnio original de Deus. A plenificação do plano de Deus inclui a glorificação do ser humano e a reconstituição da criação em sua ordem original. Romanos 8, versículos de 20 a 22. Todos os seres criados, sem exceção, participam dessa expectativa. A meta do plano de Deus incluirá um mundo transformado. Não se explicita como, em que termos a criação participará da glória futura. Isso permanece obscuro para nós, mas para o fiel isto é dito. Trata-se da ressurreição para a comunhão total com Deus. Toda a vida cristã é, assim, vida na esperança da revelação plena da glória de Deus, que transfigurará o ser humano e toda a natureza. O cristão tem nessa esperança o motivo para continuar firme no caminho para Deus sem esmorecer. Na esperança é que fomos salvos. No entanto, uma esperança que se vê não é mais esperança. Como pode alguém esperar o que já vê? Se todavia esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança, conforme está em Romanos capítulo 8, versículos do 24 ao 25. Conheça a confiança na glorificação final. Essa parte do texto da Igreja Católica, a esperança não decepciona. É nesse sentido que a criação geme e sofre até que chegue à plenitude final. Romanos 8, versículo 22. Nós também gememos, desejando a glorificação. Esses gemidos são como que nossa oração, na qual pedimos a Deus a consumação de sua obra. Há, contudo, um mistério em nossa oração, pois, junto conosco em nosso lugar e em favor de nós, o Espírito que habita em nós fala ao Pai. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Para nós mesmos não sabemos, por nós mesmos não sabemos rezar de acordo com a vontade divina, mas o Espírito sabe o que nos convém como filhos, e fazendo de nós filhos no Filho, Jesus, ele ora em nós, em nosso coração. E mais ainda, intercede junto ao Pai por nós de um modo que ultrapassa a nossa compreensão humana ou que sequer precisamos conhecer. Intercede com gemidos inexprimíveis. Mas o Pai, que é quem perscruta o nosso interior, sabe, conhece o que diz o Espírito. Nossa oração entra nessa dinâmica. Em virtude da obra de Jesus Cristo, que nos deu participar de sua filiação divina, quando rezamos, segundo Deus, entramos no diálogo do Espírito com o Pai. O Espírito fala ao Pai e o Pai ouve o que diz o Espírito. Nossa oração é participação no diálogo de amor que existe no seio da Santíssima Trindade. Assim compreendemos de modo novo nossa vida. Ela pode ser permeada por dores, decepções, interrogações, mas sabemos que Deus nos faz caminhar para a meta, a glória eterna, pois o Espírito está em nós e intercede por nós. Dessa maneira mesmo, os sofrimentos não nos podem desligar de nosso caminho para a glória. Bem ao contrário, se estamos unidos a Deus, tudo o que ocorre nos leva para a meta última, para a nossa salvação final, de modo que, se estamos abertos ao amor de Deus, tudo o que acontece confirma a certeza da nossa esperança. Graças ao amor de Deus, somos vencedores sobre todas as tribulações. Romanos 8, versículos do 35 ao 39. Pelo amor de Deus, em sua providência e em seu poder, seu plano sobre nossa vida é levado à consumação. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz São Paulo no capítulo 8, versículo 28.
Paulo traça então o caminho da vida do cristão e desde sempre Deus nos conhece, isto é, nos escolhe já desde a eternidade para, segundo seu plano, sermos seus filhos por Cristo Jesus. Quando chegamos ao mundo, ele nos chama pessoalmente. Aceitando tal chamado pela fé e recebendo o batismo, realiza-se em nós a obra de Cristo, que nos faz justos. O que é justo? É o que corresponde com a exatidão a uma medida. A medida do ser humano é ser imagem de Deus. Pela obra redentora de Jesus, somos justificados. Isto é, ele nos torna conformes à imagem de Deus. Gênesis 1, versículos do 26 ao 27. Imagem que é plena em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Tornamo-nos cristiformes. Recebemos a forma de Cristo. E assim nossa glorificação já está preparada na esperança. Caminhamos com ela. Nossa glorificação já está preparada. Na esperança caminhamos para ela. O que Deus Pai realizou na vida humana de Jesus, este é o projeto que ele tem para nós. Dessa forma, como Cristo foi glorificado, a glória divina também será revelada em nós, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 18. É mais uma parte, então, da leitura da mensagem A Esperança Não Decepciona, texto da Igreja Católica para o mês da Bíblia 2025, baseado na carta aos Romanos. Tem sequência ainda. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6, repórterpaulomaciel.blogspot.com ou facebook.com/Paulo Maciel da rádio.